Ó Deus de Israel, aqui estamos nós, meu amado Senhor, na tua presença nós entramos, invocamos o teu nome, porque o Senhor é bom e é grande, e nós sabemos que trabalha para o nosso bem o tempo todo. Nada acontece sem a sua permissão. Ó Deus, o Senhor tem o controle de todas as coisas, e mesmo aquelas que são tão terríveis, sempre contribuem para o bem daquele que tem esperado e confiado no Senhor. Perdoa as nossas falhas, meu Deus. Perdoa as nossas fraquezas, que não são poucas. Nos lava com teu sangue. Passa do teu sangue sobre nós, sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração, sobre o nosso corpo, alma e espírito, pensamentos e sentimentos, que sejam lavados com teu sangue. Troca corações de pedra por de carne, que os corações sejam rasgados e que a tua palavra possa entrar, impactar e transformar vidas aqui hoje. Renova o entendimento. A gente sabe que não há como experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sem renovação de mente. A tua palavra nos diz que se nós não mudarmos o nosso modo de pensar, não vamos conseguir mudar a nossa maneira de viver. Então a primeira mudança que tem que acontecer é a mudança, meu Deus, na forma de pensar. Porque, na verdade, se o mal conduzir a nossa mente, vai conduzir a nossa vida. Então nós precisamos de renovação mental, para que a tua palavra então entre, a gente dê lugar à tua palavra, para que o teu povo dê lugar à tua palavra, e passe a pensar em conformidade com ela, e então vão ter uma vida em conformidade. Tudo começa com a mudança de pensamento. Tira as escamas dos olhos, o argueiro, tira, Senhor, passa colírio nos olhos e dá visão espiritual para cada um de nós. Nós precisamos de visão, não há um dia que eu não ore assim. Tira a nossa surdez espiritual e nos dê audição sensível, ouvidos sensíveis à sua voz. Também rédeas de ouvidos nós precisamos. Ó Deus de Israel, eu peço que o Senhor venha inundar a todos com teu poder. Passa do teu sangue sobre nós, sobre nossas vidas, nossas famílias, meu Deus, sobre os lares do teu povo, seus familiares. Passa do teu sangue sobre o Ministério Mudança de Vida, cada templo, cada líder, o nosso povo em todo lugar, todos que nos acompanham, meu Deus, que estão no espírito de vitória, que creem e estão conosco nesta fé, que estão nos acompanhando, seja pela internet, ó meu Deus, das mais diversas maneiras, ó Senhor, que estão sendo abençoados pelo nosso trabalho, Senhor, que sejam revigorados, transformados, que recebam, meu Deus, força, poder e materialização de vitórias. Deus de Israel, eu peço que o Senhor venha tomar e assumir o controle da reunião e falar poderosamente aos corações, para que todos possam sair daqui renovadíssimos para a glória do teu nome. Eu quero repreender toda obra maligna, armada, preparada, arquitetada, planejada contra nós, toda obra do inferno contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Armações no mundo espiritual, toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos, meu Deus, toda maldição, toda oração contrária, todo desejo de derrota contra nós, eu repreendo. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra maligna, em nome de Jesus Cristo, todas as forças contrárias, nós amarramos e lançamos no abismo, em nome de Jesus. Esse nome tem poder, por isso neste nome nós desautorizamos todas as forças do inferno,
contra nós, em nome de Jesus. O teu sangue nos garante a vitória, há poder no sangue de Jesus, e eu peço, nos cobre com teu sangue, envia anjos poderosos e abençoa, meu Deus, a nossa vida de forma poderosa. É o que nós pedimos, agradecemos pela vida, pela salvação, pelo nome escrito no livro da vida, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado por esta, em que nós estamos aqui reunidos, ó meu Deus, para invocar e glorificar teu nome. Obrigada, Jesus, nós te amamos muito, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus, amém? Por gentileza, sente, por favor, e nós vamos para 2 Samuel 9, e nós vamos ler do 1 até o 13, esta é uma história de transformação de vida, com uma mudança radical, fora do comum, que todas as vezes que a gente fala sobre essa história, conta, conversa sobre ela, você acha que você já tinha aprendido tanto, se aprende mais. Ela é forte demais. Eu vou ler tudo e depois nós vamos falar em cada... Tem muito assunto aqui. E eu quero que você não se distraia de jeito nenhum, porque tudo aqui é importante. História de mudança e uma mudança radical. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo de novo, Lodebar. Lodebar quer dizer cidade sem pasto. Então vamos lembrar, diga cidade sem pasto. Então no hebraico, traduzido é cidade sem pasto. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, que eu posso todas as vezes chamar de cidade sem pasto, para você se entender melhor. Quando Mefibosete quer dizer vergonha destruidora. Então, diga comigo, Mefibosete significa vergonha destruidora. Ok. Mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: vamos juntos agora, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Ele tinha essa autoimagem.
Então o rei convocou Ziba, uma autoimagem negativa, e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, no total, com ele, 36 pessoas. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, diga Jerusalém, pois passou a comer sempre à casa do rei. Jerusalém também era chamada de cidade dourada, porque toda a cidade é revestida de uma pedra que, quando o sol nasce ou se põe, que bate, você olhando, você vê a imagem toda da cidade dourada. Então vamos falar um pouco do Mefibosete, tem bastante assunto. Veja bem, todos nós, quando fomos gerados e nascemos, diante de Deus nós nascemos perfeitos. Nenhuma pessoa foi gerada e nasceu com um destino traçado para o mal. Mas, muito pelo contrário, todos nós fomos gerados para a vitória e nascemos quando nossa mãe deu à luz para que vivêssemos em vitória. Mas muitas situações são impostas sobre as pessoas, inclusive religiões, quando elas nascem. E ali muita coisa pode começar a caminhar errado, por causa do rumo que está sendo dado à vida daquela pessoa. Eu não sei, não há registro disso, se foi a mãe ou foi o próprio Jonatas, mas por que fizeram isso com o garoto? Porque ele não nasceu aleijado, ele nasceu perfeito. Mas foi colocado uma maldição nele, com esse nome. Não dá para entender porque, se ele nasceu perfeito, ele foi perfeito até os 5 anos de idade. Isso tem registro bíblico. Ele foi perfeito até os 5 anos de idade. Fisicamente, ele não nasceu aleijado, e até os 5 anos de idade, ele não tinha nenhuma deformidade. Mas, por algum motivo que não se sabe, alguém, o pai ou a mãe, deu esse nome maldito. E todas as vezes que as pessoas chamavam por ele, então eu vou trocar, vou tirar Mefibosete e vou colocar o que significa. Todas as vezes que ele era chamado, alguém ia conversar com ele, era vergonha destruidora. Então foi colocado essa maldição sobre ele, mas ele nasceu perfeito.
E eu não quero que você fique preso, eu quero que você busque revelação, não fique preso à questão do nome em si, mas que você entenda como isso funciona. Foi colocado sobre ele já um jugo. Nenhuma pessoa nasceu destinada a viver de forma vergonhosa. Mas muitas já, pais que não temem a Deus e por aí vai, e aí vai conduzindo com educação, direção, vai dando um rumo à vida daquela criatura. E o rumo que foi dado a Mefibosete aqui não foi bom. Em função já daquele piso que foi colocado sobre ele através do nome. E claro que a palavra tem poder. Imagina continuamente, vergonha destruidora, venha cá. Vergonha destruidora, pare com isso. Vergonha destruidora, por que você está fazendo? Vem comer vergonha destruidora. Quando ele fez 5 anos de idade, numa guerra violenta, sangrenta com os filisteus, o avô se suicidou, o pai foi assassinado, os tios. E a babá, com medo dele ser assassinado, saiu num desespero para fugir. E pegou ele no desespero, e no desespero foi um acidente, mas uma coisa maligna, para destruir mesmo. Ele caiu e levou uma pancada tão grande que deformou os pés. E ele que nasceu perfeito, daí em diante passou a ser um aleijado. Ele nasceu, ele era neto de rei, filho de príncipe, e ele era um príncipe. Ele tinha direito à herança, a um lugar importante, mas tudo que foi colocado sobre ele, e certamente aí o que ele foi absorvendo e alimentando, através de pensamentos, sentimentos, ele foi se entregando. E a gente sabe que quando uma pessoa se entrega a um espírito miserável, a tendência dela é ir para Lodebar. Todo mundo tem sua Lodebar já bem preparadinho, se não vigiar. Que é o lugar onde tem um mínimo de gente, que não se frutifica, um lugar para se esconder. Quando uma pessoa está mal com ela, pode observar, a pessoa está mal, ela começa a se esconder. Ela começa a se sentir miserável e alimentar sentimentos e pensamentos miseráveis, alimentar uma autoimagem negativa, porque ele se via como um cão morto. Ele morava em Lodebar não por acaso, ninguém vai para Lodebar por acaso. As pessoas vão se entregando a situações. Numa sociedade onde era necessário pasto, porque precisava, onde a pecuária, a agricultura, tudo, era o que eles dependiam disso. Dependiam. Ir para um lugar chamado cidade sem pasto, não aconteceu por acaso. Porque numa cidade onde não tem pasto, aqui nesse caso, morava pouca gente. Quem estava lá certamente era gente sem sonhos também. Porque pessoas com sonhos não iam para um lugar onde não dava para produzir nada.
Pessoas com sonhos não vão para Lodebar. Elas vão para Jerusalém, elas vão para outros lugares. Onde tem paz, onde tem condições de trabalhar, de produzir, e por aí, onde tem muita gente, porque o mercado é melhor, e vai assim, não para Lodebar. Então, quem estava morando em Lodebar, devia ser um grupinho pequeno, de gente com o mesmo espírito do Mefibosete, da vergonha destruidora. Com o mesmo espírito. Então era um lugar para se esconder, em função do tamanho da vergonha, o quanto ele se sentia mal com ele mesmo. Que é o que acontece com as pessoas. Quando elas estão se sentindo, elas vão dando lugar a um espírito miserável, elas correm para um quarto escuro, elas se afastam das pessoas, elas começam a se esconder. Quando elas não estão bem com elas, com a vida delas, etc., elas já começam a pensar em largar tudo, em sumir, em desaparecer. Elas começam a acreditar que elas já nasceram com aquele destino, que elas foram destinadas a toda aquela derrota. Mas o Mefibosete não foi. Acontece que foi colocado sobre ele várias situações, e que ele, ao longo da vida, não reagiu. Todo mundo pode ter um começo ruim. Ter nascido num lar problemático, ter sido colocado o jugo de uma religião que só atrai maldição, ter sido explorado, maltratado de várias maneiras e visto vários abusos ao redor. Mas tem que ter consciência que não foi destinado a isso. Isso são acontecimentos causados pelo mal que nós precisamos combater. Porque se você não combater e acreditar que isso até vem de Deus, como algumas pessoas acreditam, que vem de Deus coisas ruins como essas, e não tem nada a ver. Isso não veio de Deus. Elas vão se entregando e aceitando. Se revoltam, se amarguram, ficam com ódio do mundo, com raiva da vida, começam a se depreciar como ele, a alimentar uma autoimagem negativa, autopiedade, a se esconder, porque é aquilo que ele fazia, estar em Lodebar, se apresentar como um cão morto, era o que estava dentro dele, era como ele se via. Ele morava em Lodebar porque era o lugar que ele digamos, ele acabou agasalhando, porque era onde ele se sentia, digamos, protegido, do quanto que ele se sentia miserável, incapaz de viver uma outra situação na vida. E algumas pessoas chegam a esse ponto de se sentirem tão incapazes de viver uma outra realidade, que elas vão acreditando mesmo em tudo que o diabo fala. Eu sou mesmo uma vergonha destruidora, eu sou mesmo um cão morto, o melhor para mim é Lodebar, é o lugar mais seco, mais acabado, mais escondido, onde também só tem gente com um espírito igual ao meu. E essa foi a história desse rapaz. Por muitos anos. Por muitos anos, ele alimentou o espírito da vergonha, da miséria,
não é só da miséria, porque Lodebar era um lugar miserável. Mas ele estava num lugar miserável porque ele era miserável. Não é que ele era uma pessoa ruim. Não estou falando que ele era ruim. Ele era miserável emocionalmente, espiritualmente, tudo. O interior dele, ele não era uma pessoa ruim. Ele era uma pessoa entregue às situações que lhe aconteceram. Ele simplesmente se entregou a todos os acontecimentos ruins da vida. E tem um monte de gente fazendo isso com a vida. Tem um monte de gente que se entregou às dores que viveu, às decepções que sofreu, a história de vida dura, as coisas que aconteceram desde a infância, na adolescência, um lar conturbado, um pai desequilibrado, uma mãe problemática, que falavam asneiras, uma criação atribulada, hábitos ruins, uma religião que só atraía maldição, e aí a pessoa foi se entregando a tudo isso. As frases de que você, aquelas as sentenças, aliás, que você não vai dar nada, não vai virar nada, não vai sair do lugar, e etc, e coisas muito piores do que isso. Abusos verbais, físicos, violência, e aí a pessoa se entrega. Mas ela nasceu destinada à vitória, não à derrota. E ela pôde mudar isso. Mesmo sendo, porque a história do Mefibosete foi mudada. Mesmo se chamando Mefibosete, a história dele foi mudada. Porque quando ele teve esse encontro com Davi, o espírito dele mudou através de Deus. E ele sofreu uma restituição. Então, você permanece no mesmo lugar, em Lodebar, se vendo como um cão morto, porque não está reagindo. Porque quando a pessoa decide reagir, e dizer, ok, me deram um nome ruim, colocaram sobre mim um fardo, eu sofri algo, um acidente, uma situação, eu vivi isso, eu vivi aquilo outro, mas eu posso terminar bem. Eu tive um começo desgraçado, mas eu posso ter um fim de graça, de vitória. Eu vivi coisas, talvez quase que insuportáveis, mas eu posso mudar o meu espírito, a minha visão de vida, e ter um resultado diferente. Todo mundo pode. Porque nenhum de nós nascemos destinados a ser uma vergonha, a viver como cão morto, a viver escondido em Lodebar. As circunstâncias, as situações, até podem tentar nos levar para lá, mas nós podemos reagir e não aceitar. Amém. Você entende? As situações da vida. Muitos acontecimentos. Quem não tem uma história com seus dramas e dramática e muitos. Se for contar, tem uma história difícil. Mas isso não é motivo para você ficar em Lodebar o resto da vida, se vendo como um cão morto. Você pode se mudar para Jerusalém. E você pode terminar comendo na mesa do rei. Você pode. Porque essa história terminou em vitórias. Começou mal, mas terminou em vitórias. Você vê como é que é. O espírito dele estava tão entregue, que em toda a vida dele, ele nunca reivindicou o que era direito dele. Porque é isso que acontece quando uma pessoa se entrega
a um espírito miserável. Ela tem direitos diante de Deus que ela não reivindica. Ele nasceu filho do rei, nós nascemos filhos de Deus. Do rei dos reis, diz a Bíblia. Nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo, diz a Bíblia. E muitos vivem de forma decadente e miserável, porque não conseguem vencer, não conseguem reagir e reivindicar tudo que é seu por direito. Quantas pessoas que estão em Lodebar, sendo neto de rei e filho de príncipe? Quantos? Quantos cristãos que estão na terra sem pasto, tendo direito a desfrutar de todas as promessas de Deus? Mas como se sente um cão morto, como não acredita, tem sempre aquele pensamento, não é para mim, eu acho que eu não posso, porque é muito difícil, sei, aquela coisa toda. Aceita viver em Lodebar, na cidade sem pasto, podendo viver em Jerusalém, aceita viver de forma ruim, infeliz, podendo desfrutar de uma outra realidade. De uma outra realidade. Você tem que estar, pode ser eu, você, qualquer um aqui. Se começar a se entregar aos problemas que vêm, não preciso nem puxar lá de trás, agora, vamos trazer agora. Agora, acontece uma coisa hoje, acontece outra amanhã. Uma situação que vem, uma coisa que você ouve que não é agradável de ouvir, um acontecimento, parece que uma perda, uma dor, uma coisa, você pode começar a se encolher, a se esconder, a se sentir menos, e descendo a uma miséria, e se sentir incapaz. As coisas começam assim. E de repente você já começa a se esconder. Porque exatamente quando a pessoa começa a se sentir mal, quando ela não está bem com ela, não tem uma, ela começa a se esconder. Ela começa já a pender para Lodebar. Ela já começa a pensar e fazer planos, em mudar, em fazer isso aqui, para não sei onde. Acho que essa vida aqui é muito difícil, que esse mundo aqui, não sei se eu quero, esse trabalho aqui, isso aqui é muito puxado, isso aqui é muito isso aqui. Ela começa a apresentar um monte de coisa. E a questão não tem a ver, pode ser estresse, tem uma coisa, só que eu posso lhe garantir, para onde você for, pode até o trânsito ser menos pesado e o povo correr menos, mas gente é gente em todo lugar. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar do mundo. Você pode ter certeza que em Lodebar o que mais tinha era gente que estava acabada consigo mesmo, gente muito difícil de lidar. Devia ter pouquinha. Mas gente que não acrescentava, que não estava, porque estava mal consigo mesmo, porque estava se escondendo também. Então, em todo lugar, o trabalho que você arrumar, o emprego que você encontrar, ou vai ter gente que é capaz de te perseguir, vai ter gente que vai te trair, para onde você for. Está entendendo o que estou dizendo? Você está achando porque lá é assim, é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. A gente, às vezes, o ser humano quer se enganar, que em tal lugar, ele se emociona, ele foi pela primeira vez, ele iniciou, e tal, e tudo é maravilha, ele está de lua de mel. Na lua
de mel não conta. Primeiro vem a boda, depois o casamento. É no casamento que o sujeito tem que ser macho. Entendeu? Na boda não conta. Na lua de mel não conta. Na lua de mel é festa. Não tem nada de responsabilidade. Aí começa a dividir o teto, o banheiro, a cozinha, o carro. Você já ouve que ela pegou o seu carro ontem e está encontrando um barulho hoje. Aquele risco estava lá e foi feito com você, mas você disse que foi ela que pegou um minutinho para ir ali no mercado. A coisa já muda de figura. O dia a dia, as diferenças de educação, de criação, de pensamento, de ideias, de gosto. Então, eu desafio uma pessoa a dizer: eu nunca tive um desafio no meu casamento. Eu desafio uma. Todas que dizem o meu é perfeito, mentiroso. Que é impossível, é feito de ser humano. E o ser humano tem desafios diários com ele, com o que está do lado. Às vezes você tem um filho que é um desafio para você. Quem já não me fala? Quantos pais que já me disseram isso? Esse meu filho é um desafio para mim. É filho, hein? Eu já vi mãe dizer, pariu, saiu do ventre. E é um desafio. Entendeu? E é um desafio. Porque as personalidades são muito diferentes, a convivência tem que ser ajustada. Porque às vezes os dois têm mais ou menos o mesmo. Para algumas coisas são diferentes, mas e para outras são parecidos. E sendo assim, batem de frente. Então estar no mesmo teto é um desafio. Então não existe absolutamente nada fácil. Nada. Absolutamente nada fácil. Em todas as situações você vai ter que enfrentar desafios. Se você começar a olhar aquilo como um problema do outro mundo, você vai começar a se entregar àquilo e se entregando, você vai morrendo. Você vai morrendo. Às vezes a pessoa, ela entra numa empresa, ela ainda se ilude que lá ela não vai ter desafios, que lá não vai encontrar gente problema, que vai começar a encher a paciência dela. Ai, porque agora eu estou nessa empresa, nossa, lá é diferente, porque lá é diferente. Logo ela começa a descobrir que onde tem gente, tem só algumas variações. Ou eu estou falando demais? Hã? Não. Tem gente, você trabalha, tem gente ao redor. É gente. Então é uma estupidez. Você tem que aprender a lidar na vida. Não estou falando aceitar nada, é ruim isso aqui, mas aprender que tem situações em todas as áreas da vida que você vai ter que superar. Sem se entregar, sem se amargar. Isso em tudo. Em tudo. Você muda para um prédio maravilhoso, se você for numa reunião de condomínio, tem um bando de chato. Eu estou falando demais, quem mora em prédio sabe. Gente metida a besta, gente que é egoísta, gente que só pensa em si. Gente que combate um trem que vai lá e faz.
Mas você mora no prédio. Você tem que superar aquilo lá. Que nem sempre, em todas as votações, você que vai ganhar, sua opinião é que vai prevalecer. Às vezes você tem uma ideia melhor, mas uma turma maior vai pela ideia pior. Escolhe aquilo que é pior. Fazer o quê? Então, às vezes as pessoas elas vão se amargando. Eu estou dando esse exemplo, mas puxa aí, vão se amargando com tantas coisas. E você tem que se imunizar. Porque senão vem uma coisa de cá, que vem outra coisa de cá, que vem outra coisa de lá. Aí você vê, você já está se escondendo e está fugindo para Lodebar e se sentindo incapaz de vencer, de superar isso e aquilo, e já se sentindo mal e por aí vai. E por aí vai. Então, nenhum de nós fomos destinados à derrota ou ao fracasso. E nós podemos superar qualquer coisa em Deus, nós podemos. Um passado difícil e um presente também. Nós podemos, nós temos poder para isso. Nós podemos superar. E nós não temos, jamais, não podemos aceitar um espírito miserável tomando conta de nós. Jamais fugir para Lodebar, se esconder lá. Ir para dentro do quarto, esconder, isolar do mundo, não quero mais ouvir, não quero saber. E começa, às vezes a pessoa nem fala, mas ela já começa a se isolar, se esconder e se fugir para Lodebar. Para a cidade sem pasto. E lá em Lodebar devia ter gente como ele, que se sentia um cão morto também, gente que lambia feridas, gente que se sentia derrotada e que não tinha esperança, porque se tivesse gente com fé, com espírito, com sonhos, não ia para Lodebar. Pessoas que acreditam, que estão cheias de Deus, não saem se escondendo e se jogando num quarto escuro e lamentando e se entregando à situação. Muito pelo contrário, ela se força e diz, eu vou enfrentar, e daqui a pouco já passou. Eu posso superar passado, posso superar presente. Porque Deus está comigo. Até porque é isso que tem que ter na ponta da língua. Eu não fui destinada à derrota, a viver de forma miserável, mas a viver uma vida abençoada. A vida dele mudou. O sujeito foi levado até Davi, foi lançado um outro espírito sobre ele. O sujeito, o nome dele mudou? Não. Não mudou o nome, mas muda o espírito. O resto muda. Quando o espírito muda, o resto muda. Você pode até ter o mesmo pai, a mesma mãe, as mesmas sentenças que foram lançadas, um passado difícil, mas quando o teu espírito muda, a tua vida muda. Porque você vai caminhar em outra direção. Algumas coisas, você olha e diz, poxa, eu olhando, está do mesmo jeito, mas mudou aqui, eu posso seguir em outra direção agora. Eu me faço entender? O sujeito que morava em Lodebar passou a morar em Jerusalém, na Cidade Dourada. O sujeito que certamente comeu uma vida inteira o pior, miserável, passou a comer da comida do rei, na mesa do rei, não da comida do rei só, na mesa junto com Davi. O sujeito que não tinha nada, aleijado, teve a restituição de todas as terras do avô, que tinham pertencido ao avô, ao pai, passou para ele. O sujeito que não tinha certamente ninguém nem para levantar ele do lugar, passou a ter 36 funcionários. A vida dele mudou.
nada é impossível. Tudo é possível. Você pode ter tido a pior vida, sem nenhuma esperança, sem condições, mas Deus pode mudar tudo isso. Absolutamente tudo. E eu quero falar essa outra parte, que é a parte do Davi, que é uma parte muito importante. Você veja bem, quando uma pessoa decide ser a própria bênção, você vê que ele já vinha alimentando certamente esse pensamento, de que ele queria mostrar a lealdade dele, e a lealdade de Deus, em função da amizade que ele tinha com o pai, com Jonatas. Ele era um homem abençoado, e ele era um homem de espírito leal. O pai, o Jonatas, já tinha morrido há muitos anos. Mas não importa algumas coisas. Quando uma pessoa tem dentro dela que ela vai ser a própria bênção, ela sempre vai buscar fazer aquilo que é o melhor, que é o correto. E ele disse, ainda tem alguém da família de Saul, e não era nem para ele usar o nome do Saul, que Saul foi ruim para ele, perseguiu a ele. E você vê que ele não tinha esse espírito. Ele não carregava amargura. Por isso que pessoas assim, livres de amargura, você pode ver, toda pessoa amargurada é uma pessoa infeliz, fica doente, desce a um fundo de poço. Foi o que aconteceu com Saul. O Saul foi um homem amargurado, invejoso, que culpava as escolhas erradas dele, ele jogava para o Davi. Ele não aceitava ele ter perdido o trono para o Davi, mas acontece que foram as escolhas dele, não foi o Davi que tirou ele do trono, foi Deus. Foi Deus. Tem gente que não aceita algumas coisas. Ele não aceita que a situação dele está ruim em função das escolhas erradas. Porque aí é outra história. O Saul fez escolhas erradas. E sendo avisado por Deus, continuou fazendo. Perdeu. Mas eu não quero falar desse assunto, porque não importa hoje. Aí as escolhas dele conduziram ele. O rumo que ele tomou, ele chegou ao suicídio. Porque foi tanto fez, que terminou se suicidando. Porque não aguentou. O Davi não. O Davi podia ter se amargado, não amargou. Podia ter ficado com ódio dele, não ficou. Não ficou. Porque era mais inteligente. Não aceitou essa imposição maligna que o mal muitas vezes joga sobre nós e quer que a pessoa pegue. Eu não vou pegar. Você não vê que muitas vezes tem gente que lança o ódio sobre nós? Eu sempre digo isso. Quer jogar o ódio, joga o quanto quiser, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Cada um que fique, então, quer seu ódio, fica com seu ódio, eu não vou pegar o ódio de ninguém. Até porque para a glória do Senhor Jesus, para a glória dele, diante desse altar em santificação diante de Deus, eu não odeio ninguém e nem raiva. Às vezes fico, mas não tenho raiva. Às vezes fico com raiva, mas não tenho raiva. Ficar com raiva é uma coisa, mas eu iro sim, mas não fico. Faça a ira passar. Não sou burra de sustentar aquilo, como diz a Bíblia, quando não deixa o dia virar, enterra os mortos e segue em frente. Entendeu? Com raiva até fico, mas também não permaneço. Fiquei aqui, pronto, passou. De jeito nenhum. E é por isso que eu sou abençoada e tenho vida, eu tenho saúde espiritual, saúde na minha alma. E eu agradeço a Deus grandemente, porque eu sei que com tantas batalhas, tantas guerras, essa saúde mental, emocional, isso só Deus podia dar. Só Deus. Porque o tranco da vida não é pesado, não é fácil, é pesado. E quando você está agarrado a Deus e você mantém o Espírito, quem te sustenta é Deus.
É Deus. Só Deus. Que vai nos sustentando e nos levando. E você vai, que é uma beleza. Que é uma beleza. Então, aí o Davi fez isso. O Davi não deixou nada tomar o coração dele. Absolutamente nada. E ele falou, tem alguém que eu quero abençoar. Vai embora porque eu quero abençoar. E eu quero dizer uma coisa para você. Cada um que aqui está foi abençoado para fazer isso aqui que o Davi fez. Davi estava procurando a quem abençoar, inclusive alguém que vinha de uma família que tinha feito mal, o pai não, mas o avô muito. E ele queria abençoar, ele usou o nome do Saul. Então nós fomos abençoados para levar a bênção. E nós fomos chamados para ser a própria bênção. Quando o Senhor abençoou a tua vida, te salvou, foi para você ser a bênção, uma bênção na vida de outras pessoas, inclusive na vida daquelas que não merecem nada, mas você não vai pelo que ela merece, até porque você também não merece, eu também não mereço. Você vai por amor a Deus. Compreendeu? Porque se fosse olhar por merecimento do Saul, o Saul não merecia que ele fizesse nada pela família dele, mas ele tinha uma lealdade para com Jonatas. E ele falou, eu quero mostrar a lealdade de Deus. Quer dizer, olha só que coisa forte. Quando uma atitude correta da parte dele, mostrava o quê? A bênção de Deus, a lealdade de Deus para com a pessoa. Porque ele levava o nome de Deus. Então, levando o nome de Deus e fazendo bem a outro, você está mostrando a fidelidade de Deus. A lealdade de Deus. Como é que eu mostro? Deus é invisível. Como é que você está vendo Deus? É pela fé e através de obras corretas de quem leva o nome de Deus. E você leva o nome de Deus. Você leva o nome de Deus. Você leva o nome de Deus. E quando você tem uma atitude correta para com alguém, independente se ela merece ou não merece, porque ninguém merece, essa é a mais pura realidade. Mas eu digo assim, às vezes com um você tem uma amizade. O outro quer ser seu inimigo a qualquer custo. E quando você tem uma boa atitude, você está levando de forma correta o nome do Senhor, você está mostrando a fidelidade e lealdade de Deus através da sua vida. Que foi isso que o Davi usou. Eu vou até ler isso aqui para você, para que eu possa mostrar aqui no 3 a lealdade de Deus. Como é que ele ia mostrar a lealdade de Deus? Fazendo o bem a alguém da família de Saul. Você entendeu isso? Fazendo bem a alguém da família de Saul, ele ia mostrar a lealdade de Deus. Isso não é forte demais? Isso não mexe com a gente? Claro que mexe. Mexe porque ele usou essa expressão. Eu quero abençoar a família, alguém da família de Saul e mostrar a lealdade de Deus. O Saul pode até ter sido desleal para com Deus, para com Davi, mas Davi decidiu que ele não ia ser. E é isso que tem que estar dentro da sua cabeça e do teu espírito. Alguém pode ter decidido ser desleal, mas eu não serei. Alguém decidiu ser maldição, eu decido ser bênção. Alguém decidiu tomar o pior rumo da vida, eu vou permanecer no rumo certo. Todo mundo quer bênção. Mas e ser a própria bênção? E é isso que Deus vem trabalhando na nossa vida. Todo mundo quer bênção, eu também quero. Mas Deus está cobrando de nós que sejamos a própria bênção. Davi foi muito abençoado, mas Davi decidiu ser a própria bênção. Ele disse, eu quero abençoar. E eu creio que é isso que o Espírito Santo também está falando com cada um de nós. Deus quer ouvir da sua boca, eu quero ser um abençoador, eu quero ser a própria bênção e levar a bênção por onde eu passar.
Eu quero levar bênção. Nós fomos abençoados para levar bênção, salvos para levar salvação, curados para levar cura. Eu creio. Agora, é o que eu sempre digo quando Deus nos dá uma mensagem. A gente que sabe o que vai fazer com ela. Eu quando recebo uma mensagem, eu já sei o que eu vou fazer com ela. Eu sei exatamente onde é que está mexendo, movendo a minha vida. O que Deus está falando. Então eu creio que você também compreende muito bem. Está dando lugar ao Espírito Santo. Para que Ele possa concluir a obra e te levar para um lugar mais alto. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença. Nesta noite poderosa, Senhor, em que o Senhor nos mandou essa mensagem transformadora, e que eu creio, meu Deus, que nenhuma pessoa que aqui está vai sair da mesma maneira. Eu creio que o Senhor está fazendo algo grandioso no interior de cada uma, meu Deus. Eu creio, ó Deus de Israel, que o Senhor está fazendo algo grandioso, Senhor. E eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor. Só o Senhor pode convencer. Só o Senhor pode clarear quando tudo está fechado. Só o Senhor, meu Deus, pode fazer com que uma pessoa veja o que ninguém consegue mostrar. Oh meu Deus, aquilo que ela antes não conseguia ver. Mas o Senhor pode. O Senhor pode ajudá-la a ver, entender. O Senhor pode ajudá-la a se posicionar. Deus de Israel, faz uma grande obra aqui hoje, meu Deus. E que essa palavra possa transformar pessoas. E levar cada uma, Senhor, aquelas que não tomaram o rumo certo a tomar, aquelas, meu Deus, que já estão a perseverar, aquelas que ainda não tinham se posicionado a se posicionar. Deus, vem Espírito Santo, clareia, ilumina, revela, se mostra agora, Senhor, e que nenhum que aqui está saia da mesma maneira. Faça uma grande obra, Espírito Santo. Eu quero muito que você fale com o Espírito Santo sobre tudo que foi dito. E que você agora dê lugar a Ele e diga exatamente o que você vai fazer por intermédio da direção que Ele te deu. No nome de Jesus.